Como será que eu parei de trabalhar e aumentei meu patrimônio e os meus ganhos mensais? Será que eu realizei todas as minhas metas para 2020 mesmo durante uma pandemia? Nesse vídeo eu vou te contar quais eram as minhas metas para 2020. Será que eu realizei todas? Será que eu deixei de realizar alguma? E também vou contar como que eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e aumentei muito mais o meu patrimônio e os meus ganhos mensais. Roda a vinheta! Não esquece de se inscrever aqui no canal, fazer parte do nosso time para saber também como investir da melhor forma possível e como também pedir demissão do seu emprego que você tanto odeia e aumentar o seu patrimônio e também os seus ganhos mensais. Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que esse ano foi um ano muito difícil para muita gente que fez os seus planos lá em 2019, criou suas metas lá em 2019 para realizar em 2020. Foi um ano muito difícil para você, para mim e para muita gente realizar os seus sonhos, porque infelizmente muitas pessoas veem outras pessoas realizando as suas metas e se sentem na obrigação de realizar as suas. Infelizmente, muitas pessoas veem alguns influenciadores dizendo que é sua obrigação criar uma meta, se comprometer e realizar ela, mas você também precisa de ficar sabendo que você não ter realizado a sua meta, todas as suas metas que você queria realizar esse ano, está tudo bem. Não fica se cobrando o tempo todo só porque você não conseguiu realizar todas as suas metas para esse ano, só porque uma pessoa disse. Porque, como a gente sabe, tem muitas metas que não dependem só de você. Tem muitas metas que dependem de fatores externos e a pandemia limitou muito as formas que você poderia ter realizado essas metas. Para uma pessoa que cria uma meta tem que estar ciente das dificuldades que ela vai enfrentar. Sim, ela precisa de estar ciente e superar as dificuldades que ela vai passar, não que uma pandemia impôs na vida dela. Então, se você criou as suas metas lá no finalzinho de 2019 para realizar em 2020, não conseguiu realizar todas, está tudo bem. Agora, se você criou a sua meta durante a pandemia para realizar ainda esse ano, nesse final do ano, aí a conversa já muda, porque quando você criou essa meta durante a pandemia, você já estava ciente dos limites que você iria ter para realizar essa meta. Mas última coisa aqui, não é só porque você não conseguiu realizar suas metas que você vai ficar esperando a pandemia passar para tomar iniciativa de alguma coisa e ir lá e realizar. Não adianta nada você ficar se vitimizando por não ter conseguido realizar sua meta por conta da pandemia. Não coloca a culpa só na pandemia. Você também tem que levantar sua bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Fez alguma coisa? Não pode por conta da pandemia? Aí sim. Agora, existe uma diferença entre pessoas que não puderam, mas fizeram alguma coisa durante a pandemia, e também existe diferença de pessoas que ficaram sentadas no sofá sem fazer nada, colocando a culpa na pandemia. Então, se você não conseguiu realizar, mas você tentou de alguma forma realizar essa meta, está tudo bem. Mas enfim, vamos voltar lá para o primário para a gente entender a diferença entre metinha, meta e metona. Metinha é aquele objetivo que você quer realizar em dentro de 6 meses, 1 ano e até 2 anos. Meta é aquele objetivo que você quer realizar em dentro de 5 anos e metona é após 5, 10 anos. Então as metas que eu vou trazer aqui, que eu realizei ou não, vão ser metas que eu fiz lá no finalzinho de 2019 para realizar aqui em 2020. E a primeira meta que eu escrevi para 2020, eu escrevi no meu computador, mas para você que é ruim de memória, é interessante você escrever no seu computador ou no seu celular e também escrever num papel e deixar visível em algum lugar que você veja todos os dias. Mas enfim, a minha meta era criar o canal O Milhão. E sim, o nosso canal não tem 1 ano de criação. Eu realmente tive a ideia de criar o canal 1 ano antes do que ele realmente foi criado. E aí aqui já vai uma dica para você. Se você tem vontade de criar um projeto, se você tem vontade de criar uma empresa, se você tem vontade de realizar uma meta, é muito importante você apenas começar. Claro, é importante você ter um planejamento, mas também é importante você não se planejar demais, porque senão você nunca vai começar. Desde o processo de criação do 1 milhão até realmente criar, eu demorei 1 ano. 1 ano eu poderia ter feito muita coisa. Então apenas comece para você ir aprendendo aos poucos e curtir cada fase. Então é muito importante você apenas
começar para você não se arrepender depois. Segunda meta era investir nessa ferramenta, só que para mim era muito importante eu ter um planejamento, até porque eu sou menor de idade e a minha fonte de renda não é alta. Então eu coloquei lá, escrevi lá no meu computador todos os empecilhos que eu teria, porque eu teria que conciliar meus gastos pessoais, meus gastos profissionais, os meus gastos imprevisíveis, o meu salário e também os meus investimentos principalmente, e também os gastos que eu teria na minha formatura, porque esse ano eu me formo. Então eu tive que me planejar muito, tive que conciliar tudo isso para poder investir nessa plataforma, e eu consegui realizar. Eu investi na plataforma, eu consegui e fazer um investimento de R$ 5.000 sem afetar o meu bolso. Mas é por isso que é importante você ter um planejamento financeiro. Aí você fala, mas nossa, deve ter ganhado de presente, deve ser que é filhinho de papai e mamãe, deve ser que ganhou, alguém ajudou. Não, eu comprei essa ferramenta com o meu dinheiro de forma que não impactasse no meu bolso e nos meus investimentos. Um menino menor de idade com uma renda menor que a sua conseguiu comprar uma ferramenta dessa sem impactar no bolso, com planejamento, enquanto você fica aí arrumando desculpa para falar que não consegue guardar dinheiro. Outra meta de Brian Guilherme para esse ano era viver um pouco mais, mas aí você fala: oh meu Deus, o Brian, ele deixa de viver para investir. Não, eu sempre fui uma pessoa mais segura, sempre, a minha vida toda, mas eu sempre fui uma pessoa segura que quando desse vontade de comprar alguma coisa com planejamento, eu ia lá e comprava. Então eu nunca passava vontade. Mas eu sempre fui uma pessoa mais caseira, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ficar em casa estudando investimentos, que é uma coisa que eu amo fazer. Mas aí lá no meu finalzinho de 2019, eu falei assim, vou colocar essa meta aqui, curtir um pouco mais. Mas aí o que aconteceu? Não consegui realizar essa meta por conta da pandemia, não teve como eu curtir com responsabilidade, mas não teve como por conta que veio a pandemia, ou seja, por fatores externos eu não consegui realizar essa meta. Quarta meta de Brian Guilherme lá no finalzinho de 2019 era aumentar o meu patrimônio parando de trabalhar, e esse foi um momento muito difícil para mim, porque eu tive que dar um tiro no escuro, porque eu trabalhava em uma empresa e eu já sabia que eu iria ter que pedir demissão dessa empresa. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava nessa empresa há 2 meses e meio, era a minha primeira vez de carteira assinada e eu tive que pedir demissão. Se você quer que eu conte aqui qual foi a minha experiência de carteira assinada, como foi trabalhar de carteira assinada, como foi trabalhar em uma empresa, como foi ter um chefe, como foi pedir demissão, deixe aqui nos comentários. Mas enfim, eu pedi demissão por conta de uma oportunidade melhor, só que eu não sabia se essa oportunidade iria me dar uma fonte de renda ou não. Era mais para não do que sim, mas acabou que eu fiquei 2 meses em apuros, mas acabou que realmente essa oportunidade melhor me deu uma fonte de renda muito maior daqui quando eu trabalhava. Quinta e última meta que eu não poderia esquecer, claro, era investir. Só que era investir um pouco mais na renda variável. Só que ao mesmo tempo que eu investi muito mais do que eu achava que eu ia ter investido esse ano, eu acabei investindo um pouco mais em renda fixa do que em renda variável. E por quê? Porque no inicinho desse ano eu estava terminando de montar minha reserva de emergência, e também porque eu tenho projetos para realizar no curto prazo. Eu tenho projetos para realizar dentro de 2 anos. Então eu tive que colocar uma parcela maior do meu dinheiro em renda fixa, em investimentos que eu posso ter acesso daqui 2 anos, do que ter colocado na renda variável. Mas isso não quer dizer que eu não investi na renda variável. Eu investi sim, mas a parcela que eu investi em renda fixa foi maior que na renda variável. Inclusive, a minha carteira teve rentabilidade superior a todas as quedas que o Ibovespa teve. Ou seja, eu investi na renda variável, só que na renda fixa eu tive uma parcela maior porque eu tenho alguns projetos a curto prazo para realizar. Enfim, metas realizadas com sucesso. De todas as metas que eu fiz lá no finalzinho de 2019, mesmo com medo, eu consegui realizar 4, não consegui realizar uma por fatores externos, por conta da pandemia, e também não dependia só de mim, dependia de outras coisas. É aconselhável você ficar em casa. Me conta aqui também quais são as suas metas para 2021, quais eram as suas metas
para 2020, qual a porcentagem que você conseguiu realizar. Não esquece de fazer as suas metas a longo prazo, é muito importante. Não esquece de fazer as suas metas para 2021. Se você quer que eu conte quais são as minhas metas a longo prazo, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.